Em uma pequena cidade do interior, onde o tempo parecia passar mais devagar e os dias eram sempre cinzentos, existia um prédio esquecido pela maioria das pessoas, o Instituto Médico Legal, conhecido localmente apenas como IML. Construído nos anos 50, o IML estava distante das áreas movimentadas da cidade, ao lado de uma estrada pouco usada. O prédio era sombrio por dentro e por fora, com paredes de concreto manchadas pelo tempo e janelas pequenas que pareciam olhos vigilantes, sempre observando. Durante o dia, o IML era apenas um lugar de trabalho para médicos e funcionários que evitavam falar sobre o que acontecia por lá. À noite, porém, as coisas mudavam. Havia rumores de que o prédio se tornava mais frio, mais escuro, como se alguma presença invisível tomasse conta do ambiente. Alguns diziam que, se você ouvisse com atenção, poderia escutar os murmúrios de quem já havia passado por ali, mas nunca saído. Nos anos 80, uma tragédia ocorreu no prédio, tornando o lugar ainda mais temido. Durante uma noite de outono, uma explosão misteriosa abalou o laboratório do IML. A cidade acordou com o estrondo e viu fumaça negra saindo das janelas do prédio. Vários funcionários que estavam de plantão naquela noite morreram no acidente, e os poucos que sobreviveram jamais falaram sobre o que tinham visto. Alguns diziam que, após a explosão, era possível ver sombras vagando pelos corredores. Outros alegavam que escutavam gritos de dor, ecoando nos corredores vazios. Com o passar dos anos, a fama do IML só cresceu. Quem passava por lá durante a noite jurava ver vultos nas janelas. Alguns diziam ter visto uma mulher de jaleco branco, parada, olhando fixamente para o nada, mesmo depois de sua morte confirmada. A história se espalhou, e logo o IML tornou-se conhecido como o Prédio Assombrado. Décadas se passaram, mas o prédio continuava funcionando. A equipe do IML estava sempre mudando. Poucos conseguiam trabalhar ali por muito tempo. Por isso, contrataram um grupo de jovens estagiários de medicina forense para ajudar no turno da madrugada, que era o mais temido por todos. Quando os jovens chegaram ao IML, foram recebidos pelo funcionário mais antigo, um homem chamado Sr. Almeida. Era um homem magro, com rosto marcado pelo tempo e olhos que pareciam ter visto coisas que ele não conseguia expressar em palavras. Ele era calado e andava devagar, como se cada passo fosse um peso que ele carregava há anos. Na primeira noite de trabalho dos estagiários, o Sr. Almeida reuniu o grupo e contou algumas histórias do local, provavelmente para assustá-los e fazer com que levassem o trabalho a sério. Vocês sabem o que aconteceu aqui, certo? Ele começou com uma voz baixa e grave. Os jovens riram, achando que era uma tentativa de pregar uma peça, mas o Sr. Almeida continuou, sem esboçar nenhum sorriso. Muitos acham que o que aconteceu naquela explosão foi apenas um acidente, mas eu estava lá naquela noite. Vi coisas que nenhum de vocês entenderia. Os estagiários trocaram olhares inquietos. Uma das jovens, Júlia, tentou quebrar o clima pesado com uma risada nervosa. Então você acha que o prédio é assombrado? Ela perguntou, em um tom de brincadeira. Almeida olhou diretamente para ela, com um olhar que fez a risada de Júlia morrer em seus lábios. Assombrado não é a palavra certa. Existem coisas aqui. Espíritos presos, pessoas que nunca foram embora. Os jovens se entreolharam, alguns rindo em descrença, outros claramente desconfortáveis. Almeida deu um último aviso. Se ouvirem passos ou virem alguém que não reconhecem, não tentem investigar. Mantenham-se afastados. Sem mais nenhuma explicação, ele se retirou, deixando os jovens sozinhos para o turno da madrugada. Quando a noite avançou, os estagiários começaram a se instalar em suas mesas, tentando focar no trabalho e esquecer as histórias assustadoras. Mas, por volta das 2 da manhã, o silêncio absoluto do prédio foi interrompido por um barulho estranho. Era um som suave, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo corredor. Os estagiários congelaram, trocando olhares inquietos. Miguel, o mais cético do grupo, deu uma risada nervosa. Provavelmente é o Almeida pregando uma peça na gente, disse ele, tentando disfarçar o nervosismo. Mas no fundo,
ele também estava com medo. Eles decidiram ignorar o som e continuar trabalhando. No entanto, o barulho voltou, mais alto dessa vez. E então, um dos estagiários, Rafael, decidiu investigar. Ele pegou uma lanterna e caminhou até o corredor, enquanto os outros aguardavam em silêncio. Quando Rafael desapareceu de vista, o silêncio se tornou insuportável. De repente, ouviram um grito ecoando pelo corredor. Todos correram em direção ao som, mas quando chegaram ao corredor, Rafael havia desaparecido. A lanterna dele estava no chão e o silêncio era quase ensurdecedor. Desesperados, os estagiários voltaram para a sala principal, tentando ligar para a polícia, mas os telefones estavam mudos e os celulares não tinham sinal. Sentiam que algo os observava, mas não conseguiam ver o que era. Júlia começou a chorar e Miguel tentava acalmá-la, embora ele mesmo estivesse tremendo de medo. Então, o Sr. Almeida apareceu novamente, sua expressão séria e cansada. "Eu avisei vocês", ele disse, sua voz soando quase como um sussurro. "Existem coisas aqui que vocês não deveriam tentar entender." Miguel, em pânico, começou a gritar, exigindo saber o que estava acontecendo. Almeida, suspirando, revelou um segredo terrível. Ele havia participado de experimentos realizados naquela época, experimentos que tentavam trazer os mortos de volta à vida. Aquela explosão que matara vários funcionários foi um dos desastres causados por esses experimentos. Desde então, as almas das vítimas ficaram presas no prédio, incapazes de encontrar paz. Júlia, desesperada, perguntou o que eles podiam fazer para sair dali. Almeida respondeu que o prédio só deixaria partir aqueles que não fossem marcados. "Marcados?" Ela repetiu sem entender. Almeida então explicou que cada vez que alguém desaparecia, um espírito antigo ganhava um novo guarda. Era como se o prédio demandasse novas almas para manter sua própria existência. Os estagiários, sem saída, começaram a sentir que não tinham escapatória. E então, uma presença sombria passou por eles. Uma figura sem rosto, que parecia composta de sombras. Eles tentaram correr, mas cada vez que olhavam para trás, percebiam que mais um do grupo havia desaparecido. Restaram apenas Miguel e Júlia, tremendo de medo, quando o Sr. Almeida apareceu uma última vez. "Vocês podem tentar lutar", disse ele, com um sorriso melancólico, "mas o prédio sempre vence." Em um último ato desesperado, Miguel agarrou Júlia e tentou fugir pela porta da frente. No entanto, quando a porta se abriu, eles não saíram para a rua, mas para um corredor interminável, cheio de portas. Em cada porta, viam rostos familiares, os rostos de seus amigos desaparecidos agora presos no prédio, parte dos novos guardas que Almeida mencionara. Ao fim, Júlia se entregou, seus olhos perdendo o brilho, ao entender que jamais sairiam dali. Miguel ainda tentou lutar, mas uma força invisível o puxou de volta, enquanto Almeida observava em silêncio, agora o único vivo naquele lugar amaldiçoado, um vigia que nunca poderia sair, condenado a permanecer como ponte entre os vivos e os mortos do IML assombrado. Mas me diga nos comentários, o que achou dessa história?